Bem, pessoal, parece que o Cadu está mesmo com problemas na internet dele. Eh, eu vou convidá-lo aqui só mais uma vez. Vamos ver. Ele não conseguiu fazer ele. Ahm, Queríamos muito fazer esta live hoje juntos, mas temos duas opções. Ou eu acho que eu falar sozinha sobre isto não iria ser a mesma coisa com o Cadu. E então, se calhar, podemos marcar para outro dia em que o Cadu possa estar, não é? Porque acho que temos todos a ganhar se ouvirmos toda a experiência que ele tem e o conhecimento que ele tem. É uma área que eu também gosto muito, mas eu acho que ele sabe muito mais e nos pode dar muito mais. Tento outro dia, pois. Pois, eu acho que se calhar, para termos o Cadu, é melhor tentarmos outro dia. O que é que vocês acham? Hum? É um tema importante. Nós tentamos. Olha, o Cadu está aqui. Vamos lá ver. Cadu, experimenta lá. Tentar uma última vez. Vamos tentar uma última vez. Para ver. Se não der. Uh, nós tentámos fazer domingo porque era o dia que se calhar podia estar mais gente disponível. Oi, Suvi, eu consigo me ouvir. ouvindo? Já não tem o seu fone, Espero pois que, não? espero que... Hã? Você já não tem o seu fone. Ainda tô. É que o problema tá na região, Suvi. É, Infelizmente tá na região toda. Mas você tá conseguindo me ouvir bem? Tá eu ok? tô. Eu tô. Ah, menos mal. Vamos ver se assim agora vai, né? E vocês, conseguem ouvir o Cadu? Tá tudo bem? Respondem aí. Sim, eu estou a ouvir e ouvir. Ok, boa. Vamos ver se é desta. Pessoal, se não conseguirmos desta, se não conseguirmos falar tudo, se começar a dar outra vez freeze, combinamos outro dia e fazemos, ok? Queremos é passar-vos esta informação e eu acho que estava a dizer, é uma área que gosto muito, mas também acho que temos todos a ganhar a ouvir o que tu tens para nos dizer. Yeah? Da hora. Espero Ok, que agora fique boa a internet. vamos lá. Esperemos que sim. Olha, Vamos então estavas voltar a dizer... desde o início? Como Não, é que é? assim resumo, és um brasileiro que estuda na Bolívia, Estuda na Bolívia, faz medicina, faz medicina. piercing. É muito Pronto, doido. então sabes muito sobre isto. É, tô na minha área. Boa, boa, isso é que é importante. Então, Sim. olha, nós tínhamos falado que íamos abordar, porque não faz sentido falarmos do processo de cicatrização sem falar um bocadito sobre o nosso instrumento de trabalho, que é a pele. Como que eu vou falar de cicatrização sem conhecer a pele? Como? Mas infelizmente há muitos profissionais que não têm esse conhecimento. Talvez Realmente. porque não tiveram acesso à informação, na sua formação não foi abordado, talvez porque não se interessem, mas é importantíssimo falarmos sobre a pele, não é? Com certeza. A pele é Isto, o que a gente trabalha, né? Vamos assim dizer. É o que a gente está ali trabalhando também. exato. Então, o que é importante um profissional, um piercer? Assim, o mais importante, porque eu acho que conhecer a pele, temos que fazer um estudo mais aprofundado e se calhar Sim. só uma live era dedicada à pele. Mas o essencial, o que é essencial que qualquer profissional saiba sobre a pele? Essencialmente, o que que você tem que saber? O que é a pele em si? A pele, vamos dizer, é o maior órgão do seu corpo. Você sabia disso? Simplesmente é o maior órgão do seu corpo. Está em todo o seu corpo. É o quê? A pele nada mais é do que
um tecido que vai te proteger. Simples assim. Ela tá ali, é uma camada de proteção para o seu corpo. Vai proteger contra o frio, vai proteger também contra o calor excessivo, vai proteger contra micro-organismos, vai proteger contra tudo. Ela tá ali para te proteger. Basicamente é isso. Você tem que conhecer ela porque ela é sua proteção. Vamos dizer, ela é teu escudo. Ela é o seu escudo. E quando nós fazemos uma perfuração, e é isto que é importante, nós estamos a romper esse órgão que é a pele, não é? Sim. Nós estamos a abrir caminho, porque como tu disseste muito bem, é a nossa proteção. Ou seja, quando nós fazemos uma perfuração, o Zeca é demais. Quando nós fazemos uma perfuração, nós estamos a romper essa barreira de proteção. Então, o que é que nós temos que ter cuidado quando rompemos essa barreira de proteção? Nós, profissionais. Basicamente, como eu havia dito, se a nossa pele é nossa barreira de proteção, então, basicamente, quando você vai perfurar, temos que ter um processo asséptico, um processo seguro. Porque se você perfurar de maneira incorreta, de maneira, vamos dizer, suja, você basicamente está abrindo uma porta para a bactéria entrar. E aí você vai ver que vai atrapalhar todo o seu processo de cicatrização, vai estragar tudo. Todo o seu trabalho vai ser perdido. Então, para quem não está muito habituado ainda a estes termos, um procedimento ascético é um procedimento limpo. E essa limpeza tem que ser feita não com álcool. Cadu, desculpa eu falar assim, mas é assim, para quem se calhar nunca viu uma live com uma gringa de Portugal, aqui em Portugal nós ainda, infelizmente, não estamos ao nível da biossegurança que vocês aí no Brasil estão. Não estamos a maior parte. Há muitos profissionais, felizmente, que já trabalham muito bem. E então, por isso é que eu estou a ser um bocadito mais chata neste aspecto. Tem que ser mais, sim, está certo, tem que ser mais específico. Porque há o safe. Sabes, é engraçado, o Zeca... Mas isto é importante, sabes? É importante porque o Zeca está sempre a falar nisto. E é verdade. O safe piercing. Fazer publicidade ao safe piercing. E o Zeca diz muito bem, mas safe temos que ser todos. Qualquer profissional é obrigação ser safe piercing. Com certeza. É a nossa obrigação número 1. Porque se nós não somos safe e estamos a fazer piercings, o que nós queremos é dinheiro. Sim. E quando nós somos safe e fazemos piercings e somos safe, nós estamos a ter cuidado com o nosso cliente. E ao ter cuidado com o nosso cliente, faz de nós bons profissionais, porque vai nos trazer mais clientes, vai trazer o cliente de volta porque está satisfeito e principalmente não vamos fazer a geneira com a saúde de outra pessoa, que é esta a nossa grande responsabilidade. Exato. Não é? Muito correta a pontuação. É que vamos dizer, muitas vezes a pessoa vem nos procurar para melhorar a estética do corpo, melhorar assim, o visual dela, e se você fizer um procedimento incorreto, vai fazer o contrário disso tudo que ela foi na intenção de acreditar em você como profissional. E você vai dar problema para ela. Imagina. Então, por isso que a gente tem que ser seguro, tem que ter um procedimento seguro, com certeza. A Luan, ou o Luan, está a perguntar a diferença entre assépsia e antissépsia. Aquilo que eu aprendi é que a antissépsia é a assépsia na pele. Especificamente. Ó, vamos dizer, para não ser chato, vamos dizer assim, é basicamente quase que a mesma coisa. Só que a asepsia a gente consegue diminuir bastante, quase que não é esterilização, vamos dizer. A asepsia você vai diminuir bastante a quantidade, normalmente, como você disse, em bancadas, em maca, no chão, você vai fazer asepsia.
que você vai tentar eliminar todo tipo de micro-organismo. Já na nossa pele ocorre a antisepsia. Porque na nossa pele a gente não vai conseguir matar tudo. A gente vai reduzir. A gente consegue reduzir a população de bactéria da pele, mas não consegue eliminar ela toda. Porque tem como a gente sabe, tem a bactéria da nossa pele que nos A ajuda também. microbiota residente, que é As importantíssima. microbiotas. Isso, exatamente. É. As tais microbiotas. E porquê que elas são tão importantes? Porque às vezes os nossos clientes, ou mesmo até alguns profissionais que tenham menos informação sobre isso, a limpeza em excesso, e às vezes limpeza com produtos que não são adequados, podem matar inclusive a microbiota que nos protege. A residente. Não é? Nós temos as bactérias más, que essas sim queremos eliminar, mas temos as bactérias boas que queremos manter. Exato. Como a gente havia dito. Não, eu tinha falar. posto aqui, como nós combinámos, umas imagens para nós podermos falar aqui um bocadinho. Eu vou virar, ora, onde é que está? Aqui. Ora, temos aqui. Olha ali, olha o que é isso, né? É teu maior órgão aí, sua pele. Isto são as camadas da pele, não é? Para quem não sabe, Isso. A nossa pele, aquela coisa que tem milímetros de espessura, não é? Basicamente é composta por estas 3 camadas. E nós temos aqui a epiderme. Cadu, qual é a função principal da epiderme? Vamos dizer, a epiderme é a sua camada mais externa da pele. Ela que vai estar em contato com o nosso ambiente. Aí dentro dela tem 5 camadas. Só que basicamente a epiderme, assim, a parte mais externa, é formada por queratina. É um tecido morto que vai dar proteção a você. Ela que basicamente vai proteger você de qualquer coisa do seu ambiente, que não vai te infectar. Ela que vai dar essa função de proteção, de barreira. Entende? Essa parte da nossa epiderme. Só a epiderme tem estas camadas todas, que são 5 camadas. super importantes no processo de cicatrização e que muitas das vezes são estas camadas que depois onde vão aparecer é aqui que vão aparecer os terríveis granulomas, não é? Sim, o granuloma ele começa a partir da derme, porque a nossa epiderme, ela normalmente não tem circulação sanguínea própria. Já a nossa derme já tem bastante vasos. Exatamente. E a partir dali começa a sair o tal granuloma que a gente tem tanto medo. E temos aqui a hipoderme, não é? Cuja função principal é da termorregulação, porque tem aqui esta camada de tecido adiposo. Mas e depois também tem os vasos maiores, as veias, etc., não é? Artérias. Depois acaba por irrigar aqui para a derme. Quando nós fazemos um piercing, nós vamos a estas camadas todas? Atravessa tudo. Você vai atravessar tudo isso com a agulha. Olha o tamanho da porta que você vai abrir. À exceção se for um dermal ou um surface que normalmente fica alojado por aqui, não é? Exato. O objetivo o é correto esse. É ficar ele à altura da nossa derme, né? Okay. Não a passar mais que isso. Então, e esta pele é tão importante porque durante a nossa pele o nosso organismo tem capacidade para se regenerar, para se curar a si próprio, não é? Sim, consegue se curar. Mas nós podemos dar uma ajudinha, não é? E é aí que entram os cuidados, os produtos que utilizamos, etc. Não é? Mas o processo de cicatrização não é uma coisa curta. Muito longa. Ok. Muito longa. E tem 3 fases. Portanto, são 3 fases importantes, mas eu conto como 4. Contas a primeira fase, como é que é o nome da primeira fase? Não a inflamatória, mas a homeostasia. A hemostasia. Mas a homeostasia, pelo que eu sei, é o estado de equilíbrio natural do nosso corpo. Ou seja, nós vamos romper essa homeostasia, é isso?
E a hemostasia que a gente vai fazer é a partir do primeiro momento que você pegar, encostar a agulha e atravessar, ali já começa todo aquele processo. Mas a hemostasia é uma parte extremamente importante, pois normalmente nessa fase, que por isso que a gente necessita ter a nossa tão conhecida anamnese. A nossa ficha de anamnese é importante por causa dessa parte. Pois normalmente pessoas que têm problema circulatório, problema cardíaco, ou utilizam algum tipo de medicamento, vai influenciar nessa parte, que é a hemostasia. O quê? Vai demorar para coagular, vai sangrar um pouco mais, e isso, consequentemente, influencia bastante na nossa cicatrização. Ok. Bastante. Tu falaste aí desses problemas. Essa é a ficha da anamnese, para quem não está habituado, é a ficha de cliente, não é? Que nós devemos fazer antes de qualquer perfuração. E perceber, ou seja, se a pessoa disser que tem lá uma doença, é seguro prosseguir com a perfuração? Tem como. Com certeza tem como. Mas sabendo que você não vai ter o mesmo cuidado que você teve com um paciente sadio. Porque cada corpo, dependendo da sua doença, dependendo do seu estado fisiológico naquele momento, vai reagir de uma forma. Algum déficit de vitamina pode influenciar, uma diabetes pode influenciar, qualquer tipo de alteração vai influenciar totalmente na sua cicatrização. Tu perfuras clientes diabéticos? Perfuro, sem problema algum. Tem resultado bom. Seja qual for o nível da diabetes? Não. O que acontece? O meu cliente, quando ele tem diabetes, normalmente eu vou conversar com ele bastante. É um cliente que eu vou ter uma atenção bem maior. Por quê? A alteração da glicemia vai atrapalhar muito mesmo na cicatrização. Mas normalmente você tem cliente que consome remédios e consegue controlar bem a glicemia, entende? Aí consegue ter uma vida até que comum. Aí a cicatrização dele ocorre até que bem, entende? Mas é claro, você tendo um contato com ele direto, perguntar como que está sendo, como que está reacionando. É bastante importante esse contato com o cliente. Uhum. Ok. Então, só para... Vão deixando as vossas perguntas. Estamos a falar sobre o processo de cicatrização, tão importante quando fazemos um piercing. Portanto, deixem as vossas perguntas. Caso surja alguma dúvida, nós vamos e não... Pode ser que falhe alguma coisa, a gente não se lembre de perguntar. Mas pronto, então vamos falar especificamente dessas fases, Cadu. Essa primeira fase que tu já falaste é precisamente quando a agulha é inserida. E depois, dura mais ou menos quanto tempo? Essa parte da hemostasia, que eu conto como primeira, ele vai durar basicamente 10 minutos. Olha o tempo. A partir do momento que você perfurou, é 10 minutos. É rápido. É uma coisa muito rápida que acontece. E que cuidados é que nós temos que ter aí durante essa primeira fase? Oi, Daisy. Essa primeira fase, normalmente, em uma pessoa sadia, vai ocorrer normalmente. A única diferença é o quê? Pessoas que têm, vamos dizer, problemas no sangue circulatório, vai demorar um pouquinho mais. Coisa mínima, coisa de 15 minutos, 20 minutos. Algumas vão poder sangrar um pouquinho mais, entende? Nada que vai influenciar, muito. Não vai demorar tanto mais quanto uma pessoa comum. Mas é importante saber essa diferença, que uma pessoa que tem um problema sanguíneo, ou um problema na circulação, pode sangrar um pouquinho mais sim. Ok. Nesse Mas processo. Não quer dizer que quando fazemos um piercing e sangra um bocadinho mais, que a pessoa tem algum problema, não é? Não. Podemos ter evitado algum vaso, Sim. Não é? Podemos ter perfurado um vaso um bocadinho mais calibroso. Portanto, agora não pensem, o meu cliente ontem sangrou muito, então ele tem um problema e não me disse. Sabe o que acontece muitas vezes também, Su? É que, por isso que é importante, quando eu vou fazer a minha perfuração, eu gosto de conversar bastante com o cliente. Gosto de tentar distrair ele. Porque, normalmente, quando o cliente está muito nervoso, está bastante ansioso, o coração ele começa a bater muito forte, bombeia muito mais sangue. Portanto, quando você perfurar, vai sair mais sangue. Se o cliente estiver muito nervoso e muito ansioso, vai sair mais sangue. A Patrícia pergunta, e quando não sangra? Espetáculo!
Quando não sangra, é um ótimo trabalho que você fez. Tu fez um ótimo trabalho, entende? Especialmente se for na cartilagem, não é? Sim. É que a cartilagem também, normalmente, ela tem um pouquinho menos de circulação. Sai um pouquinho de sangue, sai. Mas às vezes também não sai, porque você conseguiu fazer um trabalho, vamos dizer, perfeito, vamos assim dizer. Você conseguiu fazer um trabalho bem feito. Não, É não legal isso. fez o mapeamento correto, Fez tentou o não mapeamento furar correto. Exatamente. nenhum vaso capilar mais calibroso, então correu bem. Aham. Eu às vezes, eu até digo, quando às vezes as pessoas dizem, mas sangrou, eu disse, olha, é bom sinal. Por um lado é Você bom tá sinal, não vivo. é? Se a pessoa, não, para mim, isto porquê? Vou-te explicar e se calhar vai fazer Ah, sentido. Porque nós precisamos do sangue, precisamos da circulação sanguínea precisamente para haver o processo de cicatrização, para cicatrizar. Ou seja, aquelas aham. áreas em que são menos irrigadas, como é o caso da cartilagem, é, é mais difícil a cicatrização precisamente pela falta de irrigação. Sim, Portanto, às exatamente. vezes o sangrar é bom. Isto às vezes acontece aqui no nariz, não é? Que é mais difícil fazer o mapeamento no Nariz nariz. E às vezes nós perfuramos e não sai uma gotinha de sangue, outras vezes sai mais. E as pessoas sai dizem, bastante. sai muito sangue. Sabes, não sei se, com certeza já sabes isto, eu trabalhava Aham. no Egito. E Sim, lá, quando sangra, há muitas pessoas que não fazem piercings nem tatuagens pelo facto de sangrar. Porque, sério? sim, porque dizem que em termos religiosos, não é? Eles, como sendo muçulmanos, quando sangra, deixam de ser puros. E Caraca, então, olha. vai sangrar? Claro que vai sangrar, não é? Quer dizer, quando tu cortas um dedo a descascar uma batata, também sangra e não deixas de ser impuro, não é? Mas pronto, é. E então quando não sangra, uau! E eu às vezes estou, também podia ter deitado uma gotinha, isto é sinal que vou ter que ter atenção, este processo de cicatrização se calhar não vai ser assim tão fácil, não tem muito sangue. Caraca, interessante esse ponto de falar de religião. Eu não sabia desse ponto sobre o Egito. Bem É interessante. verdade, é verdade. E também comigo aconteceu ao contrário. Uma cliente que teve um sangramento excessivo, que eu achei demasiado mesmo, no momento em que fez comigo, no pós, e durante 2 ou 3 dias ela teve um sangramento excessivo. E isso fez-me dizer, olha, não é normal, procura um médico porque alguma coisa se passa. E ela realmente tinha um problema, estava com um problema de coagulação e teve que fazer tratamento. Ou seja, foi através do piercing que ela descobriu que tinha esse problema, porque não O sabia. piercing, vamos dizer, salvou a vida. É. Caraca. Perguntam, durante o processo de Hum, cicatrização, o facto da agulha ter perfurado um vaso mais calibroso atrapalha no processo de cicatrização? sim, vai atrapalhar. Por quê? Normalmente, vamos dizer, vou supor uma região como Helix. É uma região um pouco menos vascularizada. Se você vai fazer a perfuração, normalmente não vai sair muito sangue. O seu corpo, ele vai querer cicatrizar aquela cartilagem em volta, vai criar pequenos vasos para irrigar ali por enquanto. Vai criar um pequeno vaso para cicatrizar essa região. Caso você perfure, vamos dizer, normalmente pode acontecer quando você não faz um mapeamento correto no conche. Passa aqui bastante vaso sanguíneo. Se você perfurar esse vaso, além de você ter que fazer a cicatriz do local, você vai ter que fazer cicatrizar o vaso também, entende? Isso vai demandar mais tempo e provavelmente vai demorar um pouquinho mais tempo a questão do teu período inflamatório. Ele pode demorar um pouco mais. Então o cliente vai É, ter um pouquinho mais de irritação. daí tão importante fazer-se o mapeamento, não é? Porque às vezes Sim, é é um importante. milímetro, às vezes é só 1 milímetro mais acima, 1 milímetro mais abaixo, é suficiente para evitar isso. Acho que é o Max dá faz uma analogia muito boa. É como se quando rompe um cano na cozinha, tapas esse Uhum. cano, tudo muito bem, está resolvido, mas continuas a ter água no banheiro, continuas a ter água nos outros sítios.
Mas se Aham. rompe o cano principal da casa, deixas de ter sangue em todas as divisões, não Em é? todas as outras regiões, exatamente. Então é importante não, porque vai demorar mais tempo, não é? Tem que vir os técnicos e Sim. tal, leva mais tempo. Então, e tu falaste aí no período inflamatório. Alguém há pouco estava a perguntar se inflamação, como distinguir inflamação de infecção, porque há muito o erro de comparar, ou dizer que é a mesma coisa. Mas, Aham. se calhar é importante nós referirmos que o processo inflamatório é precisamente a primeira fase do processo de cicatrização. Portanto, a primeira fase é a fase inflamatória. E porquê que acontece? O que vai acontecer nesse processo inflamatório? Se é. Ele Ó, acontece, é natural, não é? é natural. Tive que Eu procurar um sempre bocado falo do pro meu assunto. cliente, e se inflamar? Eu falo, seu piercing vai inflamar. Entende? Não tem como fugir. Tem que inflamar para E, cicatrizar. e é por isso que a joia tem que ser maior. Exatamente. Por quê? Uma coisa muito importante, igual perguntaram, para diferenciar uma infecção de uma inflamação. Inflamação sempre vai ocorrer no teu piercing, sempre. Faz parte. A É primeira normal. etapa faz parte. O que que acontece nessa parte da inflamação? A primeira etapa. Na medicina a gente chama de sinais flogísticos. Mas você pode gravar como sinais de inflamação. Que é o quê? São 4 coisas. Dor, calor, rubor e ardor. O local vai doer. Normalmente vai ficar uma dorzinha, Eu vai estar um digo, pouquinho mais quente. vais saber que tens orelha. Coisa que hoje, durante o resto do dia, vais saber que tens Exatamente. orelha. Que vai ficar ardendo, vai ficar um pouquinho avermelhado, sempre vai ficar. Aí isso daí já é a parte do processo inflamatório. É comum, é comum. Já na questão da infecção, você vai ter, alguns desses sinais vai ter, só que o que diferencia basicamente é o quê? A infecção vai ter secreção. Vai sair secreções pelo local. Vai ter secreção purulenta. Isso é Ah, importante. mas Vai ter secreção de pus. é importante de referir, porque o processo de cicatrização em si tem uma fase em que há saída de secreção, que é perfeitamente normal. Tem. Isso, é A normal. infecção sai em maior Tem quantidade, tem pus. uma cor diferente, tem pus, enquanto Pus, por muito que os nossos clientes, durante a fase de cicatrização, que sai a linfa, não é? Que sai linfa. Sempre aquele vai sair um pouquinho líquido de linfa. esbranquiçado, é Que faz super aquela rico. casquinha. Isso é A perfeitamente tal normal. casquinha. Não é Uhum. infecção, não é pus. Não. Faz parte do processo de cicatrização. E eu acho que às vezes, não querendo entrar muito tecnicamente nas coisas, acho que devemos dizer aos nossos clientes que isso vai acontecer, para eles não ficarem, meu Deus, o meu piercing tem pus, etc. Exatamente. Estavam aqui a perguntar, e aqueles clientes que vão logo correr tomar anti-inflamatórios, pode influenciar na cicatrização? Com certeza. Porque teu corpo, a primeira etapa que a gente, como a gente disse, vai ser a inflamação. E o que vai acontecer se não inflamar? Você vai estar retardando todo esse processo. Enquanto você estiver utilizando o anti-inflamatório, vai atrasar toda a tua cicatrização. Não vai pular para outra etapa. Vai continuar esperando até inflamar. Vai ter que inflamar, infelizmente. Porque Vai ter que ter inflamação. são três que têm mais ou menos um tempo e ocorrem Uhum. em seguimento, ou seja, nós não podemos passar para a fase 2 Sem passar pela 1. sem passar pela 1. Portanto, o nosso cliente tomar anti-inflamatório, o nosso corpo não vai passar para a segunda fase sem antes cumprir a primeira. E como estás a dizer, Uhum. só vai retardar, só vai entrar mais tarde na segunda. E porquê que é tão importante entrar nessa segunda fase? O que é que acontece nessa segunda fase? Já não é a fase inflamatória, é a fase Uhum. Já vamos para proliferativa. proliferativa, exato. É a fase proliferativa. Uma coisa legal de se falar é que normalmente, eu, por exemplo, a minha forma de trabalhar é como?
Normalmente a gente aqui, eu trabalho com as compressas, vamos assim dizer. Compressa fria, compressa morna. Eu trabalho com cerca de 5 a 6 dias, com uma compressinha fria, para auxiliar nessa questão da Primeira fase fase. inflamatória, da primeira fase. Então, Por quê? fica aqui a dica. Em vez do cliente tomar anti-inflamatório, vocês dão a dica Faz da uma compressa. compressa fria. Aham. Basta 5 minutos a ampola do soro no frigorífico, porque não precisa Sim. estar demasiado fria, e digam ao cliente que isso já vai ser o anti-inflamatório, sem precisar de se automedicar. Exatamente. Porque o objetivo é esse, é servir de anti-inflamatório. Exatamente. Aí então, eu costumo trabalhar com 5 a 6 dias. Normalmente aqui eu trabalho com 5 dias, que aqui normalmente na minha região é um pouquinho mais quente. Uhum. Aqui é um pouquinho mais quente, aí eu trabalho cerca de 5 dias. Aí o quê? Só que essa fase inflamatória, ela acaba no dia, vamos dizer, no quinto ou sexto dia ela acaba. Mas antes dela acabar, começa a proliferativa. No quarto dia já está começando a proliferativa. Entende? Eu costumo dizer para uma semana. Faço Para mal? uma semana. Uhum. Primeira semana, porque às vezes os clientes, 2, 3 dias, eu digo, olha, esta primeira semana, porque eu faço o primeiro follow-up passado uma semana. Então aí eu já digo, olha, então agora já podes, se tiver tudo ok, já podes parar de fazer as compressas frias e agora vamos passar para as compressas. Sim. Que tu percebe que diminui aqueles sinais que a gente falou, diminuiu a dor, vai diminuir a ardência, a vermelhidão vai diminuir um pouco também, e o edema vai diminuir também um pouquinho. Então, essa segunda fase, que é o que? A proliferativa. Entende? A proliferativa. Vai ter o quê? Vai ser várias células. Vai ter bastante células trabalhando. Mas o mais importante é o quê? Vou falar um termo técnico que não tem como fugir, que vai ser o quê? Uma célula chamada fibroblasto. Que é o quê? Ela vai começar a aparecer esse fibroblasto, que ele vai se transformar no que a gente conhece como colágeno. Ela vai se transformar no colágeno. O colágeno, para a gente saber, ele vai ser uma das coisas principais da nossa cicatrização. Colágeno, Processo a partir do momento da nova pele. Uhum. Ele vai, a partir do momento que ele aparecer, até o final da cicatrização, ele vai estar ali, ó. Vai estar formando. E qual que é a função desse colágeno? Por quê? Como eu havia dito, na fase de hemostasia, no início, você vai formar um pequeno trombo. Vai formar um coágulo. Aqui no Brasil a gente chama de casquinha. Sabe aquela quando você machuca e fica uma casquinha? Aquilo ali é a fase de hemostasia. Crosta, cascarrão. Isso. Aquilo dali é a primeira fase, que é a hemostasia. Aquela é a primeira fase, que eu costumo trabalhar como ela a primeira fase da cicatrização. Aí aquilo dali é bem frágil, tanto que se você vê que você tirar ela, volta a sangrar de novo. E vai reiniciar esse processo. Entende? Aí o colágeno, nessa fase proliferativa, ele vai vir para quê? Para formar uma rede mais rígida. Para formar algo mais firme. Para quando você... depois, quando essa casquinha cair ou você tirar, não continuar sangrando. Então vai ser uma camada um pouquinho mais rígida para parar de ter sangramento no local. Olha, a Daisy falou aqui uma coisa interessante. Como a orelha é pouco vascularizada, quando os clientes tomam anti-inflamatórios, muitas das vezes nem sequer chega lá a ação do remédio. Não chega. O remédio, normalmente, ele tende a atuar no corpo inteiro. Mas como a nossa região da orelha é muito pouco vascularizada, a tendência é chegar menos substância. Entende? Tem muitos médicos que receitam anti-inflamatório, mas é porque eles não têm depois o conhecimento específico desta área do piercing, não é? Sim, exatamente. Mas você tendo conhecimento da cicatrização, qualquer cicatrização no teu corpo, qualquer local, vai ser isso tudo que eu estou falando. Vai ser igual. Qualquer local vai ser igual. Dando ressalva, vou te assim dizer,
ao nosso fígado, que o fígado, ele se reconstrói totalmente sozinho, ele não cicatriza, ele se reconstrói. É um órgão absurdo, é muito doido. Ele consegue se reconstruir. Uau! Isto é importante também, às vezes, eu acho que é importante referir. A pele regenera-se, mas não volta a ser pele. Portanto, a partir do momento em que nós perfuramos a pele, já deixa de ser pele, nunca mais volta a ser pele, volta a ser cicatriz. Cicatriz. Você tocou num ponto interessante, Suzy. Você falou. Isso é importante. Que você diz que tem duas coisas que as pessoas confundem, que é o quê? A gente tem dois processos, que é a cicatrização e a epitelização. O que é? A cicatriz, ela nada mais é do que um tecido um pouco mais fibroso. Ela não é elástica, não vai ser um local, não vai ser elástica. E aqui eu vou dizer outra coisa. É importante você conhecer a camada da pele, porque o que vai diferenciar a cicatrização da epitelização é a derme, sabia? A derme ela tem duas camadas, uma camada mais externa e uma interna. Quando você atinge somente a camada externa da derme, você vai ter uma epitelização. Sabe quando você dá aquele arranhadinho e fica branco? Uhum. Quando você machuca e fica branquinho? Aquilo ali não é cicatrização. Você vai ter uma reepitelização, que o tecido ele vai voltar. A pele vai voltar a ser pele normalmente. Mas quando você aprofunda muito, passa dessa derme interna, ali você vai ter a cicatrização. Porque ali desse processo vai ser a cicatrização. Mas normalmente quando se faz esse branquinho não sangra, não é? Não sangra, não sangra. Porque, igual eu falei, a camada mais profunda da derme que tem os nossos vasos sanguíneos. Ok. Uhum. Então, essa primeira fase, a fase inflamatória, dura entre 5... Normalmente 5, 6 dias. Por aí. Algumas literaturas diz 7, mas a maioria que eu vi 5 a 6. Eu vejo, pronto, entre 3, 5, 7, já vi esses números todos. Por isso é que eu digo uma semana. Porque há uns que podem ser... Uma semana. Exatamente. Olha, estava aqui alguém a perguntar, quando o cliente acaba por... ora, a pergunta foi mais ou menos, o resumo foi mais ou menos, nós perfuramos e ele contrai uma bactéria. Logo no momento da perfuração, existe mais ou menos um tempo em que pode manifestar-se e criar uma infecção? O que vai acontecer? Não existe um tempo. Tem. Tipo, não depende da quantidade. Porque entrar bactéria, vai entrar. Sempre vai entrar. Por isso que a gente tem o nosso sistema imunológico. Não é totalmente... Tipo, por isso que a gente faz a limpeza antes da pele, para diminuir a quantidade. Mas que vai entrar um pouco de bactéria, vai entrar. Mas depende da quantidade. Igual, se você não fez uma limpeza de pele correta, fez uma perfuração, vai entrar muita quantidade de bactéria. E o que vai acontecer? As nossas células do corpo, os nossos neutrófilos, os nossos leucócitos, que são células de defesa, vão tentar entrar numa luta ali, e o que acontece? Normalmente tende a manifestar de 3 a 7 dias, você já consegue ver secreção purulenta. Você já consegue ver uma infecção, você já consegue ver a partir mais ou menos desse tempo, você consegue ver. Por quê? O teu corpo vai tentar combater tanto, além do piercing, que é um corpo estranho, vai ter bactéria. O teu corpo vai tentar combater tanto aquela bactéria, que o que vai sobrar? O pus nada mais é do que célula morta. É uma célula morta aquilo. Teu corpo vai tentar combater tanto, e ele vai estar tentando ganhar, perder a guerra, e vai ficar aquela secreção que é fedida. Você vê, é morte, é cheiro de morte aquilo. E é por isso que é diferente de quando é aquela secreção normal. Porque aquela secreção normal, Sim. a tal linfa que sai, é um líquido rico de ele é bem clarinho. Exatamente. Sim, Eu costumo dizer ao meu cliente, se tiver uma cor esbranquiçada, clarinha, transparente, é perfeitamente normal. Se tiver uma cor mais escura, laranja, verde, cinzenta até,
e tiver um odor forte, então aí é sinal de... Mas é assim, eu acho que as pessoas às vezes preocupam-se muito com a infecção e eu acho que a infecção vai ocorrer se muita coisa antes correr mal. Exato. Não é? Tem Qual é a como tua evitar. experiência? Tem como evitar a infecção. A inflamação não. Exatamente. Entende? Eu acho que só se o processo for muito, muito sujo, se o material não for de qualidade, se a pessoa não cuidar, é que se chega a um ponto de infecção. Ou é assim tão fácil Sim. haver uma infecção se todo o processo for o mais ascético possível, se o material for de qualidade. Existe o risco de infecção, sim, mas é assim tão alto? Eu acho que não. É diminuído, é baixo. Porque teu corpo ele tá pronto para defender você. Essas suas células de defesa da imunidade, ela tá pronta para defender. Mas quando se é uma quantidade muito absurda, vai infeccionar. Porque vai ter muita bactéria. E a bactéria ela se reproduz muito rápido. Quando ela está em contato dentro do nosso corpo, ela começa a reproduzir. E o teu corpo tenta normalmente criar mais célula de defesa, por isso que normalmente a pessoa fica com febre, a pessoa começa a ficar mal, porque realmente teu corpo está todo vapor tentando produzir célula de defesa para combater as bactérias, que também estão produzindo mais bactéria. Aí fica aquela guerra incessante. Então, esta segunda fase proliferativa dura mais ou menos quanto tempo? Ela começa no quarto dia e ela vai normalmente terminar mais ou menos no 21º dia. São 21 dias. Assim, no 21º dia ela vai demorar. É legal uma coisa ressaltar, que o quê? Como eu havia dito, nessa fase proliferativa, vamos ter o nosso tão famoso colágeno. Ele vai durar até o final da cicatrização. Mas também nessa fase, tem uma coisa interessante, que é a contração da ferida. Sabia? A tua ferida, ela vai contrair. Ela vai tentar contrair. Aqueles fibroblastos, ele vai se transformar em uma célula que é chamada miofibroblasto, que tem a função de contrair. Mio é ela músculo. É tipo um músculo. Mio é músculo. Mio vem de músculo. Ela vai se transformar, ela vai tentar contrair para fazer aquele círculo bonitinho que você vê quando você vai fazer o downsize. Aquele círculo é o miofibroblasto e os colágenos, tudo trabalhando ali naquele local. E outra coisa também, nessa fase ocorre o que a gente conhece, que é a neovascularização, que é novos vasos sanguíneos irão surgir. Por isso é que fica vermelhinho à volta. Por isso vai ficar vermelho. E tem clientes que normalmente clientes bem mais claros, cliente bem branco, vem para mim tipo depois de 20 dias, fala: meu Deus, minha orelha está vermelha ainda. Aí você vai ver, aí eu tento falar: calma, é comum estar vermelho. Normalmente essa vermelhidão vai ficar cerca de 30 dias. Não vai ficar uma vermelhidão tão forte, mas vai ficar diferente da tonalidade da pele. Porque fica normalmente cerca de 30 dias. Bem interessante isso. E quando passar 2 semanas, temos a pele junto à perfuração mais escura. Isto não é bom sinal. Uma coloração mais escura? Tem coisas... pode ser o quê? Tem um fator que pode acontecer e tem o quê? Pode acontecer a hiperpigmentação. Como pode ter hiperpigmentação, que é hipercromia, ou hipocromia, que é o quê? Quando você machuca a tua pele, acontece que tem células que vai dar... O que dá coloração à nossa pele é a melanina. Quando você prejudica a tua pele, você machuca ela, essa melanina ela vai tentar replicar, vai tentar voltar à coloração normal do local. Mas às vezes ocorre o quê? Essa melanina começa endoidada. Ela começa a se multiplicar e o local fica um pouco mais escuro. Isso não é tão incomum de acontecer. É comum acontecer até a hiperpigmentação que a gente chama. É comum. Não é algo que você, nossa, tá machucado, tá feio. Não, é algo comum até de se acontecer. É somente a melanina trabalhando. Ela saiu, ela muito endoidada.
Passámos a primeira fase, mais ou menos a primeira semana, depois temos a segunda fase, em que vai ocorrer isto tudo, ou seja, isto é só o resumo, não é? Porque o Sim. processo, esta fase é bastante importante, porque é precisamente esta segunda, entre a segunda e a terceira fase, que nós vamos falar a seguir, que começam as complicações. Os Aí que vai começar granulomas. muito problema. Exatamente. Para quem não sabe, a Evelyn tem uma aula muito interessante sobre granulomas. Também tiveste lá, não Evelyn é a foi? rainha dos granuloma, ela sabe É tudo. verdade. Classe Eu acho perfeita. ainda esta semana eu estava a falar com uma aluna minha e eu estava a dizer, eu acho que a Evelyn vai escrever, criar artigos, estudos sobre os granulomas associados ao piercing, porque há vários tipos de granuloma, não é? Não é só no piercing. Sim, tem vários e vários tipos de granuloma. Mas o que normalmente vai acontecer no nosso corpo é o que a gente chama de granuloma piogênico. Que ele Que é o até quê? tipo, antigamente a gente chamava de hemangioma. Só que granuloma foi o que mais pegou. Tipo, se você vê heman, é que vem de sangue. O que é o granuloma? É um crescimento de vascular. É um crescimento vascular. Vai ter muitos vasos sanguíneos criando. E isso vai o quê? Vai ser causado por normalmente nessa segunda fase, vai acontecer o quê? Algum tipo de irritação ou algum tipo de trauma. Normalmente o granuloma vai aparecer quando, normalmente, trauma físico. Bateu o local, vai Dormiu em normalmente cima, aparecer um granuloma. Dormiu em cima, vai aparecer puxou. o tal granuloma. Furou, a angulação tá errada, vai vir granuloma também. Muitos fatores podem acontecer para Alguém surgir o granuloma. perguntou se já estiver na fase 2 e houver um atrito, se volta Uhum. à fase 1. Pode voltar. Vai voltar tudo de novo. É Vai verdade. inflamar novamente. Tem a ver com o atrito também, não é? Porque se for um atrito mais leve, pode só voltar ali ao Pode só início. irritar, sim, Mas exatamente. se Pode dar houver um uma. atrito mais forte, sim. E acho que normalmente acontece quando estava tão bem e agora acordei e tinha um bocadinho de sangue, Uhum. não é? Isso pode ser o sinal de, olha, voltou à primeira fase, vamos começar tudo outra vez? Vai começar tudo de novo. Por isso que muitas vezes, aqui no Brasil, eu não sei como chama isso, Vi. Muitas vezes tem cliente que teve um piercing mal feito, a gente chama de piercing ioiô. Que ele, um tempo ele tá bom, você machuca, dorme em cima, ele piora e começa de novo a cicatrizar, fica bom de novo. Machuca de novo, ele fica nesse vai e vem, entende? Por isso que normalmente vai ficar reiniciando esse nosso processo de cicatrização. Então, quando nós chegamos ao final da segunda fase, da fase de proliferação, Uhum. o que é que podemos esperar? Depois temos que falar aqui do downsize e vamos já falar, porque toda a gente quer saber o downsize. Quando fazer o downsize? O legal é o quê? Você fazer o downsize já nessa nossa fase proliferativa. Que normalmente ela vai. Como a outra fase. Proliferativa não, desculpa. A É bom você terceira fazer o fase, downsize maturação. na terceira fase, que é de remodelação, desculpa. Ela vai começar a partir da terceira, quarta semana. Que é o quê? Após terminar a fase proliferativa. Essa fase é justamente a que a gente quer chegar tranquilamente, sem nenhum problema. Por quê? Essa fase ela vai demorar de 1 a 2 anos para terminar. Olha o tempo. A 2 anos. 1 a 2 anos. Seu piercing não vai cicatrizar em 6 meses. Não cicatrizou em 1 mês. É 1 a 2 anos para ele cicatrizar completamente. Entende? Aí nessa etapa, o que vai acontecer? Lá na fase inicial, que era a fase inflamatória, a gente tem uma célula chamada macrófago. Que é o quê? Ela vai ser a célula que vai combater ali, tentar combater todo tipo de infecção. E esse macrófago indo embora, quem vai ser o novo protagonista agora? Fibroblasto. Por quê? Precisamos de colágeno.
Então, esse fibroblasto vai ficar até o final da nossa cicatrização, criando colágeno, 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 até cicatrizar completamente. E acontece... E se criar demais, Se criar demais, nessa fase aqui, pode ocorrer problemas como cicatriz hipertrófica e a queloide. queloide, Aqui exatamente. acontece. Então, Exatamente. eu sou piercer e como é que eu consigo olhar para um piercing e saber que se ele está na fase 1, 2 ou 3? Existe forma ou é mesmo só pelo tempo? Você, pelo tempo, é mais exato de você saber onde que está. Mas pelo tempo é mais importante você saber. Daí, Mas tão importante nós piercers sabermos. pelo olhômetro dá para tu saber mais ou menos quantos dias está. Quando está muito vermelho, a gente sabe que está cerca de 1 a 10 dias, está bastante vermelho. A partir do 10º dia até o 30º, a coloração do vermelho vai diminuindo, diminuindo. A partir do 30º dia, normalmente não vai estar mais vermelho. Por quê? Por que ele não vai estar mais vermelho? Tem explicação. Nessa fase de remodelação, vai acontecer o quê? Lembra que estava acontecendo a angiogênese na fase proliferativa? Estava tendo bastante vaso sanguíneo? Nesse momento, aqueles vasos sanguíneos que foi criado, eles vão sair. Vão embora. Porque a gente não precisa mais daqueles vasos sanguíneos ali. Que as células que estava combatendo a bactéria, que estava combatendo tudo, elas foram embora. Só ficou o fibroblasto para produzir colágeno. Elas iam para lá pela corrente sanguínea. Só pela corrente sanguínea. Então, a gente vai voltar. E todas as células que sobrou ali vão morrer. Tudo que sobrou ali vai morrer. Fibroblasto vai continuar porque a gente precisa de colágeno. Entende? Precisa de repor a pele. Precisa continuar ali repondo até terminar esse bendito colágeno. Só para vocês coloquem as vossas perguntas, eu estou a tirar notas e à medida que for oportuno eu vou colocando as perguntas ao Cadu. Já falamos sobre o downsize, já se calhar falamos um bocadinho mais aprofundadamente, e tem uma pergunta sobre o aço e sobre o titânio, que também já vamos falar. Mas como estamos a falar agora desta parte do queloide, o Zeca tem estado aqui. Pedra, papel e tesoura. Está aqui alguém a dizer, o queloide é hereditário, não é? As pessoas têm Samantha, já começou há cerca de 1 hora, já perdeste aqui muita coisa, mas vai ficar salva, Cadu? Podemos deixar salva? Vamos, com certeza. Pronto. Vamos deixar salva porque Podemos, isto é um tema muito importante para vocês reverem e reverem e aprenderem, está bem? O queloide as pessoas têm mais predisposição. Pelo que eu li, as pessoas entre os 10 e os 30 anos são mais propensas já ao aparecimento do queloide e com uma cor de pele mais escura também têm mais propensão ao queloide. É hereditário, sim, mas uma pessoa que não tenha propensão pode também vir a ter o queloide. Perguntam porquê? Devido a esta produção excessiva do colagênio, não é? Exatamente. Que sim, as nossas células são reguladas, vamos dizer. Elas têm um sistema que quando atingiu a necessidade, ela tende a parar. Mas como essas células elas estão sempre renovando, uma dessas células pode nascer com defeito. E essa célula com defeito, ela vai se replicar sem parar. Ela não vai morrer na fase de remodelação. Lembra que algumas células morrem? Nessa fase, normalmente isso acontece com o colágeno, que é o quê? Ela vai se replicar e não vai parar. Nunca mais vai parar, vai continuar crescendo. Ela vai achar que está precisando cicatrizar sempre. E vai crescer, crescer, crescer. E aqui é importante destacar uma coisa. Que como que você vai... Tipo, você fala, o cliente chega para você, eu tô com uma queloide aqui. Tipo, tu vê, normalmente é granuloma. Você sabe, normalmente é sempre granuloma que aparece. Mas infecção vezes... o pus infecção é inflamação, o pus é a secreção, a linfa, o queloide é granuloma. Portanto, os nossos clientes são muito Seu nariz está replicando até hoje. Ei, Zeca.
Mas muitas vezes tem cliente que vem depois de um ano, alguns clientes que vêm de outros profissionais, tá com uma cicatriz um pouquinho mais alta. Uhum. Aí você, poxa, se você não souber, tu vai falar, é queloide. É o quê? Pode ser uma cicatriz hipertrófica. O que que é? A cicatriz hipertrófica, ela nada mais é do que uma lesão que foi elevada. Criou um pouco mais de colágeno. Sim, criou. Só que ela vai respeitar o limite onde ela está. Ela não vai passar daquilo. Se ela está daqui até aqui, ela só vai ficar nesse tamanho. Já o queloide é diferente. O queloide, como eu havia dito, vai crescer sem parar. A cicatriz está desse tamanho, ela vai sair crescendo. E não vai parar, ó. Vai crescer até... Vai crescer bastante. Às vezes e uma coisa... Até, até ter que se... Não, até ter que se remover. Cirurgicamente. Exatamente. Exato. Mas isso já é um trabalho não para o profissional piercer, é para um dermatologista. Portanto, Sim. caso isso aconteça, nós não vamos intervir. Temos que encaminhar o nosso cliente para um dermatologista. Mas a mesma pessoa pergunta, poderia, no caso, ser algo no corpo da pessoa ou algo no trabalho do profissional que pode causar essa queloide, mesmo se a pessoa não tiver predisposição? Igual a gente havia dito, a predisposição é um fator. É um dos fatores. Normalmente, uma pessoa de pele mais escura tem também a tendência de ter essa queloide. Mas existe regiões no nosso corpo que costuma aparecer queloide. Existem regiões do corpo. Normalmente na região do tórax, região do dorso. E muito importante, queloide adora aparecer em cartilagem. Região como nariz, região como orelha. A queloide adora aparecer nesses locais. Ela parece que é queridinha de aparecer nesse local. Uma coisa legal de falar, Suzy, é o quê? Como que, por exemplo, se você não sabe diferenciar o que é queloide, o que é cicatriz hipertrófica, teu cliente vai chegar. Tem perguntas que você pode fazer. Normalmente, a cicatriz hipertrófica, ela não tem sintoma. É uma cicatriz que vai crescer um pouquinho a mais. Normalmente, ela vai ter... dificilmente ela vai dar uma coceirinha leve. Uma coceira básica. Vai coçar um pouquinho. A queloide, não. Queloide vai coçar bastante. Isso daqui, se você sabe que uma coça um pouquinho e outra muito, a queloide ela costuma coçar bastante. Queloide dói. Queloide tem dor. Entende? Queloide vai crescer bastante, vai coçar, vai doer. Ela tem esses sintomas. Entende? E ela normalmente aparece já entre esta segunda e terceira fase, não é? Não vai nunca aparecer na primeira fase. Isto é uma coisa não aparece. Que é importante. Daí também ser tão importante nós fazermos os retornos. Não é? Eu costumo, passado uma semana, fazer um follow-up só por mensagem, peço ao cliente para mandar uma... Max tem coceirinha. Eu estou aqui num bate-papo, nós a falarmos de coisas sérias e nós... Tales, não dês ideias. O Tales estava a dizer para enforcar o queloide com um elástico para... Não façam nada disso. Não, nada. Isto são ideias estúpidas É uma ideia estúpida. Ai, cadê do Google que depois dão muito maus resultados. Atenção. Mas pronto. Suave meu carregador. Aí, coloquei carregar. Quase. Ui. 1% então, tava. eu costumo fazer uma semana, mando uma mensagem, peço ao cliente para mandar uma foto e consigo perceber se ainda está muito inchado ou não. Ou seja, se ainda continua, passado uma semana, muito inchado, significa, muito inflamado, significa que ainda não passou para a fase 2. Então, perceber o porquê. Não é? Por isso é que eu faço passado uma semana. Porquê que ainda não? Pronto, está tudo bem, a correr bem, faço outro retorno passado um mês, 30 dias, porque aqui eu vou perceber se já passou da segunda para a terceira fase. E eu acho que aqui nós conseguimos perceber se vai ter problemas ou não. Porque normalmente o queloide começa com...
o granuloma começa com aquele abscesso pequenino, uma bolinha pequenina. Bem pequenininho. Pronto. Uhum. E por vezes basta nós identificarmos essa bolinha nesse momento para evitarmos logo que o granuloma aconteça. Não é? E assim, muito resumidamente, porque não vamos entrar em pormenores sobre o granuloma, eu acho que para isso tem que fazer a aula da Evelyn. Tem que chamar a Evelyn. Eu tenho uma live, aliás, acho que foi das minhas primeiras lives, foi precisamente com a Evelyn sobre granulomas. Por isso vocês podem ir ali atrás ao meu Insta TV, ao canal do YouTube, e podem ver essa live em que ela explica, não tão aprofundadamente como na aula dela, mas explica sobre os granulomas. E perceber quando o granuloma está a formar-se, porque é que ele está a formar. O granuloma formar-se é como se fosse um erro no processo de cicatrização. Não é? E se nós percebermos o erro e pararmos ou o cliente parar de fazer esse erro, conseguimos, se calhar, evitar o aparecimento do granuloma ou que ele desapareça. Cicatriz hipertrófica tem como sumir? Tem. Some. Tem. Ela normalmente tende a sumir. Ela tem a tendência de desaparecer sozinha. Por isso que é importante. Quando aparecer uma cicatriz hipertrófica, em questão de 1 ano, mais ou menos, você consegue ver ela sumindo um pouco. Ela tende a sumir um pouco. Caso não suma, aí sim é uma boa hora de você procurar um médico para ele fazer um tratamento eficaz para fazer a diminuição dela. Mas o corpo normalmente tende a diminuir ela, normalmente. E o uso, pelo menos, eu vou falar na sala solidária do Zeca sobre o uso do no-pull, dos discos de silicone. Há quem utilize os pensos de hidrocoloide, que não tem nada de medicamento, ao contrário do que o nome indica, que faz uma função semelhante, mas a história do no-pull é um bocadito, eles foram inventados, não para isto, mas acabaram por ser, mas depois foram produzidos para as cicatrizes hipertróficas. Portanto, se tem resultados nas cicatrizes hipertróficas, vai ajudar também no granuloma, embora o granuloma até se possa facilmente ser resolvido só com as compressas. Não é? Tu recomendas o uso da compressa morna para além da fria? Recomendo. Quando? Recomendo sempre. A partir do quê? Como eu havia dito, na parte da proliferativa vai começar a ter vaso sanguíneo, bastante vaso sanguíneo. Ali eu começo a colocar a nossa compressa morna. Eu costumo colocar ela do 6º dia até o 30º dia. Que é o quê? Eu costumo trabalhar assim. Porque essa fase que teu corpo vai precisar de bastante sangue, bastante nutriente para começar a fazer a passar das fases da cicatrização tranquilamente. Entende? Então, conseguem perceber a diferença? Na primeira fase tem um inchaço, a inflamação. A compressa fria vai ajudar, vai ser como que um anti-inflamatório. Vai ajudar nessa inflamação, sem necessidade de medicamentos. A partir do momento em que entramos na segunda fase, a fase proliferativa, devido à necessidade deste aumento de fluxo sanguíneo para que seja reconstruído e acaba por o nosso organismo estar a defender, não é? Nós precisamos mais sangue para levar para lá mais combatentes para evitar precisamente a entrada de bactérias, etc, não é? Então, as compressas mornas vão aumentar o facto de ser morno, vai aumentar o fluxo sanguíneo e ajuda. Vai aumentar o sangue. Isso. Depois, quando entramos na terceira fase, como já não vai haver essa vascularização, fazer as compressas mornas não vai fazer grande Como diferença. eu havia dito, a terceira fase, que é a de remodelação, os vasos eles estão indo embora. Por que você vai continuar fazendo compressa? Se os vasos que você queria estimular foram embora. A não ser que você queira fazer uma compressa só para hidratar. Mas hidratação você consegue fazer sem uma compressa. Consegue fazer com uma limpeza com soro. Entende? Não necessariamente você precisa de compressa após esse tempo. Ora, o Max pergunta, mesmo que um cliente tenha propensão a quiloide,
uma perfuração bem feita, ascética, material de qualidade, angulação correta, pode reduzir o risco? Eu acho que sim. Pode. Pode ter o É risco, fundamental. sim. Exato. Nesses tipos de cliente, é importante a gente ressaltar. Como eu havia dito, tem o problema genético, mas tem o problema do nosso corpo mesmo, que todos nós temos, que são áreas que normalmente vai dar queloide. Se a pessoa tem um problema genético para dar queloide e você vai querer fazer na orelha, as chances são maiores. Mas se você fizer numa sobrancelha, numa boca, no umbigo, as chances já vão ser menor. Tem o fator genético? Tem. Mas se você fizer um procedimento seguro, com uma joia de qualidade, fizer tudo certinho, vai diminuir. Entende? Você pode ter uma cicatrização boa. Essa última fase é a que dura mais tempo. 2 anos. É normalmente... O que é que acontece, assim, fundamentalmente nessa fase? Eu costumo dizer que, assim, de uma forma, criar uma analogia. A primeira fase é quando os engenheiros os arquitetos vão ao terreno ver como é que se dá para construir a casa. Vão limpar. Ou esta é a fase de homeostasia. Assim vão ver se dá, se não dá. Depois temos os alicerces, fazer as fundações, cavar e pôr aquilo mais forte, que acaba por ser a fase inflamatória. Tem muita gente, tem muita confusão. Tem muita confusão. A segunda fase já é quando vêm os pedreiros, construir, pôr a casa, as paredes. Se há alguma parede que não fica bem fica meio inclinada, a casa pode cair, pode dar problema, temos que voltar à fase anterior. Não é? Se não utilizarmos os materiais de qualidade, a casa pode cair, temos que voltar à fase anterior. Pronto. Depois, a última fase, eu já digo que é aquela fase que leva mais tempo, que é fazer os acabamentos, pintar, fazer a decoração da casa. Portanto, isso leva mais tempo. Vamos finalizar a casa, né? Vamos assim dizer. A casa já está reestruturada e agora vamos pô-la mais forte e mais bonita. Eu costumo dar mais ou menos um exemplo assim. É um bom exemplo. A construção de uma casa. Mas leva muito tempo, a última fase. E é normalmente quando os nossos clientes se descuidam mais. Não é? Exato. Aí você tem um descuido nessa fase, é porque o cliente acontece. Normalmente, após esse 30º dia, o cliente todo mundo tem aquele cliente que fala, aqui ó, tô até rodando ele, tô dormindo em cima, tá perfeito. Daqui a algum tempo, o que acontece? Granuloma. E vai reiniciar tudo de novo o nosso processo que a gente cuidou para ter um processo bom. Mas se o cliente não tiver os devidos cuidados nessa fase, essa fase normalmente você não vai ter dor, não vai ter inchaço, não vai ter nada. O seu corpo só vai estar regenerando o local. Se o seu cliente não cuidar, essa fase vai voltar desde o início. Tudo de novo vai começar. Aí dá-lhe dor de cabeça de novo. Entende? Desespero quando fazem isso. Olha, estavam a falar aqui do aço e do titânio. Se o aço acaba por... não é infeccionar mais, mas se o aço acaba por influenciar mais o processo de cicatrização. Já sabemos que sim, não é? Uma joia em titânio acaba por ser mais seguro e mais favorável para a cicatrização. Sim. Isto porquê? Pelos componentes do titânio, de uma joia em titânio e de uma joia em aço cirúrgico. E o grande vilão da cena é o níquel, não é? O níquel. Exato. É porque normalmente, vamos dizer, aqui no Brasil principalmente, para você encontrar joia de aço de qualidade é muito difícil. Muito difícil mesmo você encontrar um aço de qualidade. Já o titânio, mesmo ele sendo um titânio um pouco mais sujo, ele ainda assim é superior ao aço. Por quê? É uma liga mais biocompatível. Mais o teu corpo ele vai aceitar corpo. Melhor. O teu corpo ele vai aceitar melhor. O grande negócio do ácido titânio, do nióbio, do cromo cobalto, qual vai ser o material que vai enganar melhor o corpo.
Esses materiais, eles Os só querem linfócitos, enganar. não é? Os linfócitos Eles têm que querem, ser enganados. exato, quer enganar os linfócitos, o neutrófilo, quer enganar eles. Para falar, opa, esse daqui faz parte do meu corpo. Mas se for algo, um material que não seja tão biocompatível, ele vai sinalizar que aquilo não é do corpo dele, vai tentar combater, vai inflamar, vai dar tudo. Pronto. Por isso, é importante Entende? utilizar material biocompatível, Sim, fazer um procedimento o mais ascético possível para evitar logo à partida problemas, fazer os downsizes nos momentos adequados. Eu nunca costumo fazer o downsize sem entrarmos na terceira fase, precisamente exato. para não causar um trauma que, não é, que volta à primeira fase. E é Sim. fácil ver isto. Muita gente faz esta pergunta: como é que eu consigo perceber que está na hora correta de fazer o downsize? Que eu posso fazer o downsize? Basicamente, você sabe, agora, com essa live, você estando aqui, tu sabe que fase inflamatória, normalmente 6, 7 dias. Passou isso, até o 21º dia, fase proliferativa. Após essa fase, já começa a remodelação. Você Se vai ver tudo que a correu bem. vermelhidão, se tudo correu bem, isso, Porque se ok, houver complicações, vamos retardar. Atenção. vai começar de novo. Mas se você viu que passou dos 20 dias, você viu que a vermelhidão já está diminuindo, não tem mais inchaço, o cliente não tem mais dor, é a hora perfeita de você fazer o seu downsize. Eu aqui, por exemplo, eu costumo trabalhar com downsize, dependendo da joia e do local que eu utilizei, no local que eu fiz, costumo fazer em 25, 30 dias, eu costumo fazer o downsize já. Que eu sei que é a época que o corpo já passou dessas duas primeiras fases. E é importante fazer o downsize, porque essa Muito joia, importante. quando ela fica muito folgada, esse atrito vai fazer precisamente voltar atrás no processo de cicatrização. Novamente. Vai ficar Portanto, fazendo movimento de alavanca. é muito importante fazer o downsize. Sim. Perguntam também, se tomar colagênio durante a cicatrização se vai melhorar alguma coisa. Como? Se tomar colágeno. Ah, o colágeno. O que tem o colágeno? Se você tomar Ah, em forma tomar de colágeno. Nossa, súbito entrou num assunto polêmico. Estou só a perguntar o que Entrou num perguntar. assunto muito polêmico. Se eu falar que colágeno não funciona, para nada. Eu acho que o nosso corpo tem a capacidade de produzir aquilo que nós necessitamos, não é? Por quê? Vou te explicar. O nosso corpo. Isso daqui já entra no assunto mais polêmico ainda, que é o quê? Comi porco e inflamou. Ui, Comi porco e inflamou. Ah, meu Deus, coitado. Acontece que eu vou explicar basicamente o que é o nosso sistema gastrointestinal. Ele é o nosso sistema gástrico. É o quê? Você vai comer pão, vai comer porco, vai comer qualquer coisa. O teu corpo não vai falar: opa, ei, ele comeu peito de frango. Eu acho que eu vou mandar pro peito dele. Não, teu corpo não entende isso. Não entende. Ah, ela tomou cápsula de colágeno. Opa, vou mandar para a pele. Teu corpo não entende isso. Quando você se alimenta, é basicamente o quê? Teu corpo vai entender minerais, carboidrato, gordura, proteína e vitaminas, né? Teu corpo só entende isso. Ele não sabe o que você está comendo. Tudo que você vai comer vai virar isso. Então, independente, se você tomar colágeno, ele não vai para tua pele. Ele vai para qualquer outro lugar que esteja precisando. E ultimamente ele vai mandar para tua pele. Infelizmente. pronto, então não vale a pena. Não. O Max diz que quem toma colágeno fabrica cocó. Olha, Ai, meu Deus. Não dá. Juntou Zeca e Max numa live pra me sacanear. Eles estão o Zeca devolvendo já, tudo que eu faço com o eles. Zeca já foi, portanto agora está mais calmo, não sei se percebeste. Está mais calmo. Percebi. Parou aquelas perguntas. Olha, nós podemos melhorar o processo de cicatrização,
podemos fazer alguma coisa para melhorar? Nós, o cliente, o que é que nós podemos recomendar ao cliente para que o processo de cicatrização... Para ter uma cicatrização melhor. Isso. Ó. Para já, eu acho que aquela coisa de não pode comer isto, não pode comer aquilo, não é bem assim. Porque se a pessoa tiver o hábito de comer, não é? Essa alteração, se calhar, até essa própria alteração na alimentação é que pode provocar alguma alteração na cicatrização. Agora, exatamente. Podemos ter alguns cuidados, não é? Quais são eles? Então, basicamente, para ter uma cicatrização boa, o que eu recomendo aos meus clientes? Essa é a minha experiência. Os cuidados que eu havia dito. Ter uma limpeza adequada, não bater, essas coisas que a gente sempre fala para o cliente. Além disso, você tem que ter uma alimentação balanceada. Se você come adequadamente, eu, por exemplo, aqui, eu não faço nenhuma restrição alimentar. Por exemplo, eu moro no meio do Pantanal, Sul. No meio do Pantanal. Tem cliente que está aí... Exato, hidratação, sempre. Eu moro no meio do Pantanal, Sul. Eu vou falar, não pode comer camarão. O pessoal aqui não sabe nem o que é camarão. Nunca viram camarão. Então não tem por que eu falar para evitar isso. Mas é importante o quê? Vitaminas. Vitaminas são extremamente importantes para você ter uma cicatrização boa. E durante o processo, pelo menos a primeira segunda fase, as proteínas. O consumo da proteína ajuda na formação do colagênio. Do colágeno. Ajuda. Porque portanto, a hidratação, a proteína, o hidrato de carbono, para a produção de energia, e as gorduras, mas atenção, não são as gorduras, não são os alimentos super gordurosos, não é? Porque isso já por si faz mal. Tanto que tem estudos, eu já li, que acontece que se você tem uma alimentação vamos dizer, balanceada, tua cicatrização vai ser comum. Mas se você tem uma alimentação acima da sua taxa metabólica, que é o quê? A taxa metabólica é quanto que você precisa comer para manter seu peso, manter normal. Se você comer acima dessa taxa, se comer um pouco a mais, seu corpo cicatriza melhor. Por quê? Você vai ter mais nutriente, vai ter mais energia, portanto, ele vai se empenhar em cicatrizar melhor o local. Você tendo mais energia, mais proteína, ele vai cicatrizar mais rápido. Então, o excesso de comida industrializada e gordurosa atrapalha a cicatrização? Vai atrapalhar. Eu acho que, no fundo, atrapalha o nosso sistema imunitário. Isso, atrapalha o nosso sistema imune. Porque para a gente quebrar todos aqueles conservantes, um monte de coisa que faz mal para o nosso corpo, o nosso sistema imune vai tender a cair. Por quê? A partir do momento que você faz uma perfuração, o teu sistema imunológico vai ser atacado. Ele vai ser atacado. E se você comer comida industrializada, comida, vamos dizer, suja, ele vai diminuir mais ainda. Você diminuindo mais ainda seu sistema imune, como você está com uma ferida aberta, se tiver bactéria por perto, vai infeccionar. Por isso que é importante você tomar cuidado com a alimentação, tomar cuidado com sua hidratação, entende? Evitar comer besteira nessas épocas. Igual ele disse, industrializado principalmente. Coisa industrializada, se for a única restrição que eu daria. Tu falaste que és do Pantanal. Os fatores locais também influenciam a cicatrização. Bastante. Bastante. Eu notei muito isso quando comecei a perfurar no Cairo. E os meus clientes começaram a ter imensos problemas. Imensos, quer dizer, os granulomas. Não é? Pronto. Porquê? Porque a água não é... Nós não podemos beber água diretamente não convém beber água diretamente da torneira. Portanto, a qualidade da água não é tão boa. Não é das melhores. É poluído, há muito pó no ar, etc. Portanto, em termos de higiene, eles também não são assim topo de higiene. Portanto, tudo isto, o clima, o tipo de alimentação. Alimentação, exato. Até o próprio ar influencia, se tu for ver. Se tem cidade que tem uma poluição muito grande, normalmente vai ter muita sujeira no ar.
muita sujeira. E essa sujeira pode acabar parando em cima da tua perfuração. E se você não estiver fazendo uma limpeza correta, dá problema. E bebida alcoólica? Quais são os Bebida efeitos? alcoólica? Ó, eu sempre falo pro meu cliente, o cliente pergunta, mas eu posso beber? Cara, pra mim, eu falo, beba com moderação. Não beba como se o mundo fosse acabar. Por quê? Você utilizando o álcool, vou dizer de uma forma mais fácil de compreender. Ele vai afinar o seu sangue. O álcool ele vai afinar o teu sangue. Fica mais Portanto, diluído. fica mais diluído. A fase inflamatória vai demorar mais. Vai demorar muito mais a fase inflamatória. Entende? E o fumar? Outra coisa importante. O tabagismo é pior. Ele é 1000 vezes pior que o álcool. Por isso que normalmente pessoas que fumam têm um problema muito grande da cicatrização. Por quê? Tem duas coisas que eu vou citar. Nicotina. A nicotina ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar a viscosidade. O sangue vai ficar viscoso. Ao contrário do álcool, que vai deixar mais fino, ele vai deixar viscoso. E a nicotina ela vai causar uma vasoconstrição. Teus vasos, em vez de passar o teu vaso, vai estar diminuído e o sangue vai estar mais viscoso. Vai demorar muito mais tempo para chegar no local. E outra coisa menos que também sangue passar, menos nutrientes, vai demorar muito mais. Anticorpos. Exato. O Max diz, se faz mal para o seu corpo, faz mal para o piercing. Faz, com certeza. O cigarro, ele tem também um monóxido de carbono. Que é o quê? Ele vai ter mais afinidade que o oxigênio. O teu glóbulo vermelho, do sangue, ele vai se ligar muito fácil ao monóxido de carbono. Fazendo o quê? Teu sangue não vai ter tanto oxigênio suficiente. Entende? Vai ter menos oxigênio por causa do monóxido de carbono. Aí vai demorar mais ainda também para cicatrizar. E não tem a ver com a quantidade de álcool ingerida, tem a ver com o facto de se ingerir álcool. Claro que se ingerir uma quantidade maior, pior ainda, não é? Vai piorar, porque aí vai piorar também o quê? Teu fígado. Você tendo um consumo muito alto de álcool, o álcool, como a gente sabe, ele é tóxico. É algo que é tóxico para o nosso corpo. E até o seu fígado metabolizar, teu sistema imunológico vai o quê? Vai cair também. Por isso que o excesso de álcool diminui seu sistema imunológico. Você fica mais propício a ter uma infecção. Entende? É um grande problema. Então, a cicatrização pode melhorar com a hidratação, com a alimentação, com os cuidados, não é? Os cuidados que o cliente tem, o atrito, o dormir em cima, o puxar, o limpar. Eu costumo dizer, o nosso corpo tem a capacidade de cicatrizar um piercing sem nós interferirmos. Mas, devido a todos os fatores externos, porque as pessoas, porquê que eu tenho que limpar com o soro? O soro é o rei, o soro é o líquido mais parecido aos nossos fluidos corporais. Daí ser tão importante e não precisarmos de mais nada para além do soro. Nós precisamos dar essa ajuda ao corpo porque temos isso que estávamos a falar, os fatores externos, o ambiente, a poeira, as bactérias que nós estamos sempre a mexer, o cabelo está sujo, a roupa, a fronha da cama que está suja, não é? Exato. Portanto, nós vamos acabar por dar uma ajuda extra ao nosso corpo que não faz mal nenhum. O problema é quando o corpo apanha, capta essas bactérias, essa sujidade e nós não fazemos nada e aí vamos ter problemas. Por isso, mantenham uma coisa legal, Suvi, que eu, por exemplo, você havia dito de clientes diabéticos. Uma coisa que eu gosto de fazer, que eu recomendo a vocês, é o quê? Você recomendar ao seu cliente, ele é diabético, tem uma diabetes controlada, recomenda um multivitamínico. Dê vitamina para ele. Fala para ele, toma multivitamina, vitamina faz bem. Vitamina não é algo que faz mal. Você pode pedir, come mais frutas, laranja, maçã, banana, come fruta que tem bastante vitamina. Entende? Por quê? As deficiências, tem fatores que vão influenciar numa cicatrização, que seria o quê? Proteína. Se você tem deficiência de proteína,
não vai ter produção de colágeno, não vai ter produção de fibroblasto, não vai ter produção de várias células que são necessárias para fazer a cicatrização. Tem o quê? Vitamina C. Nessa época que a gente está, é muito importante tomar vitamina C. Além do Covid, a vitamina C, ela aumenta a sua imunidade e ela ajuda na ligação do colágeno. Ela ajuda na ligação do colágeno, entende? Deixa eu passar só o carregador com as coisas. Ela vai ajudar na ligação do colágeno, naquela fase que a gente disse, na proliferativa, na de remodelação. Ele vai ajudar bastante nessa fase. Se uma pessoa tem, vamos dizer, deficiência de vitamina A, porque normalmente uma pessoa... Por isso que é importante, olha aqui, é bem importante você ter a ficha do cliente nessa parte. Por quê? Um cliente que toma corticoide, toma remédio corticoide, ele normalmente vai ter uma deficiência de vitamina A. Entende? Esses corticoides que a pessoa toma vai atrapalhar totalmente na cicatrização. E por isso que é importante a pessoa consumir um pouco mais de vitamina A. Complexo B. O tão conhecido complexo B. Se você não tiver, seu colágeno vai ficar fraco. Então não vai ter um colágeno forte o suficiente para manter aquela estrutura que a gente está montando. Entende? E o mais importante, deixa eu falar essa última. E o mais importante, anemia. Se a pessoa tem anemia, vai ter uma cicatrização muito ruim. Tem que tomar bastante cuidado. E o ferro é super fácil, não é super fácil, mas daí... Sim, feijão. Exato, feijão, verdura, espinafre, carne. Não, carne. Olha eles falando já do palito. É, o palito e a maconha. O Talo já está a perguntar. O Max já disse que tinha que ir almoçar com a avó para o Talo ficar aqui a assumir a zoeira. E o Talo já está a perguntar. Então posso fumar maconha como um piercing recente na língua? Vamos falar de coisas sérias. Perguntaram aqui sobre o soro. O soro limpa e então ele substitui o poder do sabonete? É assim, para mim, eu não acho tão importante o sabonete. Agora, o soro não pode faltar. Soro não pode faltar. Ele sempre vai ajudar. Posso até nem limpar com usar o sabonete. Mas... Por exemplo, Suvi, eu não gosto de trabalhar com sabonete. Eu também não. Eu não trabalho. Aí. Porque eu já tive... O problema do sabonete é que se o cliente não escolher um sabonete neutro, adequado, só vai prejudicar a cicatrização em vez de ajudar. Enquanto o soro não há erro. Não há erro. Exato. O soro é sempre 0,9 cloreto de sódio. Não tem erro. Pronto. E o sabonete pode não ser assim tão neutro. Não tem erro. Então, eu só passo... Maconha, querem mesmo saber, a maconha atrapalha? A maconha vai atrapalhar na cicatrização? Cara, realmente é um... Eu acredito que vai. Por quê? Ela vai fazer o mesmo efeito do cigarro. A questão do monóxido de carbono. Vai diminuir a quantidade de oxigênio. Entende? Eu acho que a pessoa fumando maconha depois não se vai lembrar de limpar o piercing. Também. Não, mas por um lado vai ser bom, porque a pessoa vai comer mais. Quanto mais comida, melhor a cicatrização. Mas se você fumar, vai piorar o oxigênio. Então vai ficar meio a meio. Então o melhor é comer a maconha e não fumar. Basta comer. Come a maconha. Isso aí, ó. Perfeito. O Suvi já falou. Come a maconha. Está respondido. A abstinência também vai atrapalhar. Aqui está. Eu acho que tem a ver também com a alimentação. Se a pessoa está habituada a comer porco, não é o comer porco que vai atrapalhar. Não é? Portanto, a abstinência. Mas não é abstinência. Assim, nós não dizemos à pessoa não fume, não beba. Tente reduzir. A cafeína. A cafeína também atrapalha imenso a cicatrização. Porque impede a produção do colagênio. Não é? Atrapalha a produção do colagênio. Portanto, não é não beber, não fumar, é diminuir o máximo possível. Portanto, podem fumar maconha, mas diminuam um bocadinho. Um pouquinho, assim. Chá de camomila. Se puder, come. Há pessoal a recomendar chá de camomila. Eu já recomendei, confesso. Já tive resultados positivos, confesso. Agora, colocaram-me uma questão
que me fez pensar é a proveniência da camomila. Para já, a recomendação é, se a pessoa tiver algum tipo de alergia à camomila, não pode utilizar, e a proveniência da camomila pode acabar por, para além dos benefícios que a camomila tem, anti-inflamatório, antioxidante, etc., também tem depois a bactéria ou algum fungo que possa vir lá, por isso, se calhar, não vale a pena. É porque, vamos dizer, camomila para beber, vamos beber, é bom tomar um chazinho de camomila. Porque, vamos dizer, pessoas que recomendam compressa de camomila, vou assim dizer. Acontece que o processo de você fazer aquela infusão dela, que água que você usou, que copo, que colher que você mexeu, de onde que veio esse camomila, tudo isso vai estar contaminado. Você só vai estar levando uma contaminação pro teu piercing, entende? Por isso que eu acabo nem recomendando. Há outra questão que muita gente também coloca, que tem a ver com a ida à praia. Eu só recomendo ir à praia, e eu não falo só praia, porque às vezes nós dizemos a praia, a pessoa pode ir à praia, desde que não apanhe sol em excesso no piercing. Agora o problema é entrar na água, porque a pessoa até pode ir à praia e não entrar na água. Mas não é só na praia. É num lago, num rio, até na própria banheira em casa. Piscina, não é? Até na própria banheira em casa não é conveniente a pessoa tomar banho de banheira. Pelo acúmulo de bactérias. Mas é água salgada e a água salgada faz bem. Não faz assim tão bem, porque senão nós podíamos fazer a solução salina em casa com uma quantidade de sal que não sabemos ao certo qual é. Você utilizando isso vai desidratar. Exatamente. E é simples, nós quando saímos da água, não é, da praia, o nosso corpo fica seco. Seco, a desidratação da pele. Tanto que quando você está dentro da água ali, você começa a ficar com sede. Porque teu corpo está liberando água. Ele vai liberando água. Está num local hipertônico. Exatamente, é osmose. É osmose. Então, recomendações. Eu ia dizer, eu só recomendo ir à praia passado 30 dias. Aí está. Passamos a primeira e segunda fase, entramos na segunda. Passou a primeira e segunda fase. Já temos a casinha construída, já estamos a pintar. Uma coisa que pode acontecer, Suzy, não sei se você já aconteceu com você, alguns clientes mesmo após esses 30 dias, vamos dizer, vou explicar. Antes dos 30 dias, o cliente quer ir numa piscina, só que não quer entrar. Tipo, só vai ficar perto, só vai ficar ali. O sol, ele em contato com a região da sua cicatriz, vai causar uma hipercromia. Que é o quê? O local da perfuração vai ficar mais escuro. Exatamente. A melanina vai se multiplicar mais e mais. Não apanhar sol em excesso. Exato, não pode pegar sol em excesso. Pode ir à praia, mas não apanhar sol em excesso. O sol atrapalha, sim. Aqui eu recomendo sempre meus clientes ir à praia, porque nem tem. Boa. O sol atrapalha na cicatrização, sim. Atrapalha também. Além de deixar atrapalhar Sim. É interessante isso. Então, recomendações para o processo de cicatrização. Cuidado com os materiais. Manter o cuidado com... Uma coisa importante, cuidado com o seu material. Aquele cotonete que você vai limpar, a gaze que você vai limpar, não deixa jogado no banheiro, não deixa jogado em qualquer lugar. Armazena bem. O soro, tenta armazenar ele bem. Porque ele vai, se você não armazenar corretamente, vai contaminar. Aí, em vez de você limpar, individuais. Flaconete, isso, ampolinhas de soro. Exatamente. Abre, então, aqui na minha região, você não consegue achar. Você não consegue achar, infelizmente. Aí também não. O que eu faço? Utilizo soro em spray. Soro em spray, perfeito. É estéreo também. É uma ótima opção para quem não consegue achar esses flaconetes. Utiliza soro em spray, que é perfeito. Lembrando, sempre jogar fora os primeiros 2 esguiches dele. Depois você utiliza. Porque normalmente esses 2 primeiros esguiches que você dá com ele está contaminado.
porque está em contato com a área externa. Ok, boa. Boa dica. Depressão e ansiedade atrapalha a cicatrização? Depressão, vai. Totalmente. Porque a depressão e a ansiedade, além de ser uma doença psicológica, ela é patológica e também ela vai demonstrar fisiologicamente. Porque uma pessoa que tem esses distúrbios vai ter problema em alimentação. Alguns vão comer demais, outro vai Tem comer de medicação? menos. Tem medicação. Essas medicações vão influenciar na cicatrização. E Eu acho que são acontece que todas as doenças crónicas, não é? A diabetes, a é uma obesidade, doença também. a É uma doença. hipertensão. As pessoas têm que entender que isso é uma doença também, tem que ser respeitado. Exatamente. Porque tem medicação, muitos fatores. Normalmente uma pessoa com depressão, a imunidade dela é um pouco mais baixa. São os tais fatores sistémicos, não é? Que têm a ver com o indivíduo em si, O indivíduo, não a é? pessoa em si. Que tem a ver com o tipo de Exatamente. alimentação, se dorme bem, o dormir bem Uhum. também é importante para evitar o stress, a alimentação, o tipo de ambiente em que a pessoa vive, isso tudo acaba por influenciar. Tudo Não é? influencia. A medicação que ele toma e depois a limpeza que ele faz, não é? Uhum. Quem tem pet, quem tem. Acho que o Max voltou, então ainda não nos Isso que eu ia deixou. falar. Quer saber como é que deixas. Ó o Max aí já. Max Quem tem uma tem animais de galinha. estimação? Não vamos Max contar tem o uma caso. galinha. O caos da galinha. Cara, eu morri com isso. Esse cara é demais. Então, pessoas que têm pet têm que tomar. Por exemplo, o maior cuidado que você deve ter é para o animal não ir lá e morder, bater. Que eles vão ver algo brilhando, algo diferente, eles vão, por costume, ir direto. E quando eles dormem na cama, Exatamente. É isso. pessoal, se têm que trocar a fronha, eu dou a dica da t-shirt. Sabes qual é a dica da t-shirt? Utilizar uma camisa para deitar? É uma Na camisa. fronha? Dá para uma camisa dá para 4 vezes. Uma noite vira, na outra noite vira ao contrário, na outra noite vira do avesso, usa um lado, depois usa o outro. Dá para 4 noites. Portanto, cada camisa dá para 4 noites. Tem fronha sempre limpa. Se a fronha é importante trocar, imaginem quando dorme um pet. Uhum. A quantidade de Exatamente. bactérias que estão ali. Muito. Portanto, sim, é importante. O Max falando que a galinha bica piercing. Olha, perguntam e continuam a perguntar: esterilizas o palito? Que pergunta, hein? Eu não faço isso. Cara, ultimamente, eu acho até uma vitória pra mim. Eu ultimamente não tô nem usando violeta, pra você ter ideia. A violeta tá acabando no Brasil, eu decidi, tipo, antes dela acabar, aqui ainda tem um pouco, né? Eu costumei a não fazer a marcação com violeta e com palito. Eu tentei modificar, eu utilizo a agulha mesmo para fazer marcação. Ou a própria joia para marcar. Pronto, boa. Umas Uma dicas, dica interessante. perguntem diretamente ao Cadu. Bem, tem mais alguma pergunta? Eu acho que nós abordámos mais ou menos tudo o que era importante. Já Não é? falamos de cicatriz Faltou uma retórica. coisa. O quê? Joias. O Hum, tipo de joia também vai influenciar. influencia muito a cicatrização. Uhum, Para já comentámos que a joia tem que ser maior no início, para acomodar essa inflamação que vai haver. Se não houver essa exatamente. inflamação, o nosso corpo tem duas reações a objetos estranhos. Ou encapsula, não é? Ou absorve, ou deita fora. Rejeita. Se não Exato. conseguir rejeitar, vai tentar Vai tentar encapsular. encapsular. Se a joia for muito Exato. curta, não é? Que fique Uhum, bem justinho à pele, vai começar a ser absorvida. vai. Portanto, Exatamente. a joia tem que ser de um tamanho suficiente para permitir a Respeitar inflamação a que vai inflamação. acontecer naturalmente. Depois o Exatamente. formato. O Formar. formato é Isso. fundamental. Fundamental. Totalmente fundamental. Tem regiões, por exemplo,
hélix, concha, orelha. O único local da orelha que eu faço perfuração inicial com argola é somente Dave e lóbulo. De resto, nenhum eu arrisco. Eu nem faço no Porque a lóbulo. anatomia desses locais permite. No lóbulo eu faço porque, tipo, no lóbulo eu gosto de fazer utilizando joia de 1.6, um calibre Sim. maior. Porque a cicatrização do lóbulo ela é bem mais rápida do que uma cicatrização de uma cartilagem. Aí eu tento estimular mais ainda Mas com porquê? uma joia de maior calibre. Porque no lóbulo tu vais usar uma argola também de maior diâmetro, não vais usar uma argola. Portanto, essa argola por Exatamente. ser de um diâmetro também maior, a sua curvatura vai ser quase reta. Permite essa Se você cicatrização. utiliza uma joia maior, o meio dela que vai ficar ali vai ser o máximo reto possível. Exato. Agora, Aqui, fizeram uma argolas pergunta. em hélix não pode. Hélix. Acontece. Eu, por exemplo, eu não faço. Mas conheço perfuradores que fazem e têm ótimos resultados. Prisa. Prisa eu acho que tá aí. Ela utiliza hélix, normalmente ela faz 10 milímetros. Fica Mas aí está. perfeito. Porque é A joia é maior. Utiliza uma joia de tamanho correto. Ela faz e fica perfeito. Entende? o ideal. Há duas dicas importantes. Cicatrização com joia reta nos sítios que forem, nos locais que forem possíveis. Um umbigo não pode ter joia reta, uma sobrancelha não pode, um rook, um date não pode ter joia reta. Tudo o resto que possa ter joia reta é preferível para a cicatrização, para haver uma maior, um menor atrito. Depois, a joia de 1.6, calibre maior, também permite uma cicatrização melhor, porque a oxigenação também é maior, é melhor. Joias básicas, simples, sem pedraria, a não ser que seja um cluster, não é? Isso. Que permita uma limpeza sem acumular bactérias. Perguntavam aqui de um cluster com 5 cristais pesados no topo. Também não. Joias leves, joias sem coisas penduradas. Porquê? Porque essas milésimas de gramas são o suficiente para haver um atrito maior, uma angulação. Vai angular. Exatamente. Agora, imagina, tem isto é uma suposição, um cluster de 5 pedras e atrás coloca, em vez de ser a chapinha reta, ser uma bola, mas coloca uma bola maior, por exemplo, em vez de 3, coloca uma bola de 4 para balançar. É possível? Vai balançar. Porque é importante você... Aí entra coisas interessantes, que é o quê? Na perfuração de cluster, eu, por exemplo, eu faço inicialmente com cluster. Eu faço e tenho ótimos resultados. Só que eu faço o quê? Cluster de 1.6 e eu utilizo o bisel a favor da perfuração. Porque a gente sabe que o cluster ele vai ter um peso maior e a gravidade vai ser maior. Portanto, eu utilizo a teoria do bisel para melhorar a cicatrização. Para quem não sabe, a teoria do bisel, explica lá o que é o bisel a favor da perfuração. Aí é outra. Aqui. Diz só como é que é. Ó, normalmente, vamos fingir que aqui é um bisel. Essa aqui é a ponta dele, essa aqui é a parte de cima. Aqui está a lâmina dele, essas laterais, vamos dizer. Numa perfuração que eu vou fazer cluster, eu faço isso. Eu perfuro mantendo sempre a parte de baixo intacta. A parte de cima, onde vai ser cortada, é onde vai regenerar. A parte de baixo vai ser mantida sadia. Então, com a tendência do peso e da gravidade, essa parte de baixo não vai sofrer tanto dano. Entende? Então, o corpo vai se regenerar na parte de cima. A parte de baixo vai estar mantida um pouco mais sadia e vai ser melhor na cicatrização desse cluster. Eu sempre utilizo essa teoria e tenho ótimos resultados na perfuração de cluster. Não sacrificar as células de baixo, que são as que precisam de ter mais força. Mas é um assunto bem polêmico, igual o Max falou. Perfurar um local que já foi perfurado.
Já eu não é pele, particularmente é cicatriz. não gosto, porque ali já é uma cicatriz. Exatamente, Súlio. Ali já tem uma cicatriz, não é uma pele sadia. E acontece, se você danificar um local que já foi danificado, aí sim tem você pode estar propício a aparecer queloide. Isso é Mesmo importante sem ter ressaltar, propensão à quiloide. mesmo sendo tem propensão. Porque ali você já tem bastante colágeno. Você vai irritar de novo aquele local a criar mais colágeno e durante isso pode acontecer alguma anomalia de criar colágeno desesperadamente e pode sim causar uma queloide. E Ou é uma uma cicatriz zona que hipertrófica já também. não tem a irrigação e a Não tem vascularização que... irrigação, exato. Cicatrização vai ser péssima. Vai ser péssima. Ok. Eu, por exemplo, eu não costumo fazer. Se for um bocadinho ao lado, já perfuras? Ó, eu costumo, por exemplo, uma perfuração, eu costumo dar um espaço por exemplo, de uma perfuração antiga, eu costumo já dar um espaço. Eu trabalho com cerca de 3 milímetros, 4 milímetros abaixo daquela antiga perfuração, para que aquela perfuração não acometa essa que eu vou fazer novamente. Aí eu já consigo fazer. Mas em cima de uma perfuração antiga eu já não gosto de perfurar. E isso acontece muito, eu acho, no umbigo. Tem pessoas que perfuram, não é? O Nossa, umbigo no umbigo mesmo sítio. Uhum. Umbigo é E um caso à pessoas que parte. têm, que fizeram abdominoplastia, etc. Onde muito Também não ocorre é isso também é seguro nariz. perfurar. Não sei, tanta gente Uhum. fura nariz errado, muito errado, aí vai lá, refaz, refaz, refaz. Aí fica complicado, até você fazer uma marcação legal. Bem complicado essa situação. Uh, Bem, acho que demos aqui, muita Falamos informação útil. bastante, né? O que é que acharam? Se for no tragos, há 2 tragos, Tem 2 perfurem o tragos. outro, né? Não fura esse lado, fura o outro. Entende? Perfura a outra Sobrancelha, ó. Você sobrancelha. tem duas. Tem aquela que tá no meio, que é Pirate agora, que o pessoal tá fazendo. Tem um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais assim. Tem muito local que dá pra fazer na sobrancelha. Dá pra Horizontal. diferenciar. Horizontal, dermal, embaixo. Muita coisa dá pra fazer. Tem muito Não pode sítio. ficar restrito. A orelha é uma Uhum. coisa tão pequenina e tem tanto por onde explorar. E tem gente que tem sorte que tem um trago dividido, assim, dá pra fazer 2 tragos ainda. Tipo, Tragos da muito fome. doido. Tá lá, velho. Ô, Opa, Thales, sério. mas acontece, se tu furar o tragos errado, vai ser o efeito contrário, hein? Vai ser contrário. Isto para quem não sabe a conversa, isto é uma chamada private joke, uma conversa privada, porque tem a ver com a conversa do date, das enxaquecas e o tragos, os pontos da acupuntura, não é? Mas isso É é outro uma assunto. coisa que fizeram para É outro vender. assunto. É. Uhum. Mas o tragos é verdade. Já sabemos que é verdade, a fome. Ah, ora, Prisa, obrigada. A Prisa vai fazer uma live em breve. Ainda não decidimos também o tema. Temos que escolher um tema bom. Temos. Não é? Eu tô doido para ver. E ela Temos que... vai ter uma live muito legal, importante da galera saber. Vai ter uma live com um engenheiro sobre o de material, não é? material, sobre material, isso. Os Vai ser primeiros no 100 dia que entrar 5, ali, 5 de no dia maio, vai ter 5, só 100 vagas. O Max 100 vagas. Quem entrar, vai, entrou. vai lançar o link lá no Instagram dele. Eu acho que a Uhum. Prisa se calhar também deve lançar o link, portanto... Não, o date não tira enxaqueca. Como o Cadu disse, só foi feito para vender. Os mais polémicos que os Se mamilos... furar o day ferrado, você vai ter enxaqueca de tanta dor de cabeça que vai te dar de granuloma. É verdade. Olha, vamos deixar a live salva, sim. Podem Com ver certeza. no meu Instagram. Eu daqui a uns dias depois ponho no canal do YouTube também. Eu estou por lá as lives para ser também mais fácil vocês poderem ver como é no... Olha a P Podem andar aí. para a frente e para trás. Obrigada, Cadu. Muito Com obrigada. Acho certeza. que Obrigado foi você por essa muito oportunidade. produtivo. Espero que tenham gostado, apesar de ser domingo. Eu vou continuar a curtir aqui o domingo. Aqui em Ah, eu Portugal é também. Dia da Mãe e eu este ano sou Olha, mãe,
por isso eu vou Que aproveitar. maravilha, parabéns. Obrigada. A minha bebé fez um ano Perfeito. no fim de semana passado, portanto. Que lindo. Aproveita seu dia, Suzy. Obrigada. Se tiverem perguntas, eu acho que podem nos fazer, não é? Privadamente. Acabou. Cadu também. Pode Havia perguntar. alguém a pedir para ver os posts dela. Eu disse para ela te chamar no privado, que ela está a fazer posts informativos sobre a alimentação. E acho que é só. Obrigada a todos. O furo na orelha de bebê. Ai, Max. Outro Mas assunto isso polémico. não. Max, não começa, Max. Pelo amor de Deus. Olha, Não eu vem fiz falar de furo humanizado. eu faço, para quem não sabe, eu faço lives em inglês por semana, eu faço lives em inglês e lives em português. Em português com o objetivo de ajudar também aqui o pessoal em Portugal e em inglês muito para ajudar os meus clientes e piercers ou futuros piercers no Egito. E a minha última live, por coincidência, foi precisamente sobre o Daisy enxaqueca, porque eu abri uma caixinha de perguntas e falaram sobre isso. E depois perdi a live do Max por causa da minha live, que foi quase ao mesmo tempo. Acabei por perder. E outro assunto polémico que me perguntaram foi precisamente o furo na orelha do bebê, porque lá eles fazem, o bebê acabou de nascer, tem um dia. Eles vão lá com um brinco e fazem num bebê. Caraca. É horrível. Eu acho isso é horrível. Horrível. Isso é horrível. Pronto, a minha opinião. Eu tenho uma bebé, uma filha, e perguntaram-me logo: ai, vais furar, és piercer? Não. O corpo é dela, quando ela quiser, ela escolhe. Exatamente. Então estou Tem que preocupada, respeitar. no início estou preocupada que ela põe a chupeta na boca depois de cair ao chão e vamos lavar e depois vamos pôr um brinco no bebé que ainda nem tem o sistema imunitário desenvolvido. Exato. É Bem, complicado. olha, vamos fazer uma. Tu é que gostas tu é que pedes sempre a pose, não é? Bora lá, o pessoal tem que fazer o print. Eu faço lá A hora do print? na gíria. Língua dos roceiros. Como é que é? Uai, sou. Max é lá da roça. Vamos fazer o. Já fizeram o print? Já fizeram. Então pronto. Só com 3 anos é que a Perfeito. pessoa descobre o género. Oh, isto é interessante. Uau. Bom, vamos ter que estudar sobre isto. Aí. Pessoal, obrigada por Interessante. terem assistido. Cadu, mais uma vez, muito obrigada. Domingo é dia da família. Tivemos em família. Com certeza. Estamos juntos, né? Tamo junto. Qualquer dúvida que sobrar, vocês tiverem, pode me chamar que eu tô sempre à disposição. Pode me chamar que eu respondo. Pode ficar à vontade de me chamar aí. Certinho? Obrigada. Temos que combinar outro tema mais para a frente. Vamos. Com certeza. Então vá. Bom domingo, pessoal. Obrigada. Bom domingo, pessoal. Obrigado. E Tchau. divirtam-se. Tchau, tchau. Obrigada a todos.